Queridos, vamos rapidinho aqui. Teremos assembleia. Vamos continuar aí a estudar o Shemot. O que é Shemot mesmo? Como? Eu ouvi aí, alguém falou. Shemot significa nomes, tá? Êxodo, para nós, é o livro dos nomes, para o hebreu, para o judeu, tá bom? Então vamos lá, queridos, vamos olhar um pouquinho algo mais específico sobre Moisés. Eu não sei se você já reparou, mas os livros da Bíblia, eles contam a história não de uma forma muito genérica, eles contam a partir da perspectiva de um personagem. É sempre a história em torno de Davi, em torno de Acaz, em torno de um rei ou de um profeta. Pessoas parecem ser muito importantes ali na Bíblia, e é por isso muitas vezes que nós temos a impressão de que a Bíblia está exaltando essas personagens, de que a Bíblia está querendo mostrar que pessoas grandes elas eram. Mas para a gente ter esse tipo de ideia, a gente tem que ignorar aquela parte que a Bíblia conta, as pisadas de bola desse povo. Eu não sei quanto a você, mas quando você lê a história de Davi, a sua impressão de que Davi era um grande homem? Eu leio, para mim, aquele cara lá, eu vou te contar, viu? Eu não queria ele muito como amigo, não. Quem que era bom? Era o Deus misericordioso na vida de Davi. E isso foi bom, e isso foi grandioso. Você vai olhando umas figuras assim, próprio Moisés. Que cara sensacional. Pois é, mas ele também não entrou na Terra Prometida, não. Ele fez parte da geração que ficou e morreu antes de entrar. Então, para você ter essa impressão, na verdade, você tem que ignorar isso. E por que a Bíblia conta tudo, mas conta a partir da perspectiva dessas pessoas? Essas pessoas, elas têm um papel central de apontar para a pessoa de Jesus. De fato, a Bíblia é a história sobre uma pessoa, mas não sobre essas pessoas, mas como essas pessoas apontavam, refletiam, tipificavam a Cristo. Esse é que é o ponto. E isso reforça, na verdade, a nossa compreensão bem presbiteriana da Bíblia, que é essa história da aliança, do pacto, de que Deus estabeleceu um pacto e está direcionando o mesmo para que se cumpra, para que aconteça. Essa é a nossa compreensão dessa questão. Então, ter essa história em torno de uma pessoa, tanto detalhe, não é para apontar para aquela pessoa, não é para que você admire aquela pessoa, mas é para você justamente perceber o que Deus fez através daquela pessoa para direcionar a história a Jesus Cristo. Tá? Essa é a nossa compreensão. Para nós, o Antigo Testamento não é uma aliança diferente da aliança que nós temos no Novo Testamento, que as palavras nova, eis que faço nova aliança, o Novo Testamento, apontam para renovação, para uma próxima dispensação, não dispensação no sentido dispensacionalista, que é uma corrente teológica que entende que ao longo da história Deus fez planos que foram frustrados e ele retomava esse plano com uma geração seguinte. Até que chegou Jesus e ele fez uma nova dispensação. E agora nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Que são histórias distintas, que igreja é uma coisa, o povo de Israel é outra. Eles têm essa compreensão. Mas dispensação no sentido de que você tem naquele momento, a partir de certo ponto da história, você tem novos elementos que Deus colocou na sua aliança, tornando ainda mais clara a pessoa de Jesus. E é por isso que nós entendemos que a revelação ela é progressiva. Vez após vez, Deus está trazendo detalhes, Deus está colocando fatos que irão acontecer, não só no nível ideológico, no nível teológico, mas no nível factual, porque se lembre, a nossa fé, ela é uma fé histórica. Se você tirar o fato, se você tirar a realização histórica das histórias da Bíblia,
daquilo que a Bíblia ensina, você acabou com a fé cristã. Você acabou com a fé cristã. Não há o menor sentido de falarmos em redenção, justificação, salvação, se você não entender o que aconteceu em Gênesis 1, 2 e 3 como verdades. Não faz sentido. Tá? Até aqueles que defendem uma evolução teísta, eles entendem que chegou no momento da evolução, que Deus deu a sua imagem ao Homo sapiens, e esse Homo sapiens viveu aquela circunstância do Éden, e de fato o Satanás falou com este homem, começando com a mulher, e eles transgrediram o que Deus havia imposto sobre eles. Mesmo esse grupo entende que chegou no momento da evolução que se encaixa a história que está ali em Gênesis 1, 2 e 3. Até esse grupo. Por quê? Porque se a gente não reconhecer isso, a gente derrubou toda a fé cristã. Se você não reconheceu a realidade do Êxodo, de que houve realmente um Moisés, que foi lá, chamou o povo, que o mar se abriu para que o povo passasse, e depois Deus protege esse povo fechando o mar sobre o faraó e seu exército. E que esse povo foi chegar lá na terra prometida, se estabeleceu. Se nós não crermos em tudo isso, nós não iremos crer em boa parte da pregação de Jesus, que tomou como base esses acontecimentos para mostrar como ele era necessário e como essas coisas falavam sobre ele. Nós estudamos, por exemplo, que o Êxodo, nós já mencionamos isso aqui, é a história de todos nós. É essa transição da escravidão do pecado, rumando para a terra prometida, que é a glória da Nova Jerusalém, que nada mais é do que o povo de Deus glorificado, reunido com o seu Senhor. Nada mais além disso. Tá? Então, se você tirou o fato histórico, você acabou com a fé cristã. Então, por isso, todas essas questões são importantes para nós, e mesmo que a história muitas vezes foque numa pessoa, aquela pessoa é parte dessa progressão da revelação, dessa progressão para que a pessoa de Jesus fique clara. E o que ali muitas vezes é profetizado em fatos. Você já não viu Jesus Cristo citando vários salmos e dizendo que isso era sobre ele? Né? Tem salmo lá, nós vimos esses dias no estudo bíblico, tem salmo lá falando sobre que lançaram sortes sobre as vestes de Cristo, né? A gente viu Lucas mostrando o discurso de Jesus, em que Jesus diz, esse salmo era uma profecia sobre o que ia acontecer comigo. Ou seja, um cântico era uma profecia sobre um fato, sobre o que ia acontecer. Veja como Deus está, na verdade, usando todas essas figuras para que a pessoa de Jesus fique clara diante dos nossos olhos. Tá? Então, por isso que a Bíblia muitas vezes conta coisa em torno de um personagem. Mas não é para você olhar, que baita personagem é esse camarada aí. Então, vamos lá. Em Gênesis 2, a partir do verso 11, vamos fazer aquelas leituras selecionadas. E assim nós vamos caminhando por Êxodo aí, nos próximos domingos. Dois, 11, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus, estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram e a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que viestes hoje mais cedo?
Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Veja como é a narrativa. Moisés, Moisés, Moisés. Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, Moisés casou com esta pessoa. De repente, Deus se volta para o povo, na sua revelação. Há o registro da situação do povo. É óbvio que o narrador está querendo conectar o que está acontecendo com Moisés com as necessidades deste povo. Deus ouviu o clamor. E qual a resposta de Deus para o clamor de Israel? Deus fez uma hecatombe ali, alguma coisa que botou os egípcios todos de um lado, os judeus do outro, para os judeus fugirem. Deus mandou vir um meteoro que caiu exato, milimetricamente na área que só os egípcios moravam e livrou Israel. Enfim, Deus fez algum milagre, fez alguma coisa grandiosa, de modo a livrar Israel de uma vez? Não. O que a narrativa está nos colocando é que a resposta de Deus ao clamor de Israel era Moisés, que em última instância representava a pessoa de Jesus. Por isso a história de Moisés é importante. E aqui existem alguns fatos interessantes aí. Nath, será que você consegue botar mais lá na frente lá? Aí, esse é o primeiro, né? Dessa nova etapa. Dá para enxergar, né? Como diz o Afonso, o male-male, né? O male-male dá para enxergar. A gente precisa de uma cortina aqui. De um negócio tapando aqui. Que aí eu acho que porque vem um reflexo bem ali do telhado, ó. Vem direitinho para cá. Quem que colocou aquele telhado ali, hein? Então nós vamos ver 3 pontos fundamentais do que está acontecendo aqui na história de Moisés. Primeira coisa, a questão da sua identidade. Moisés, criado na corte do faraó, como filho da filha de faraó, sai e vê a labuta, vê todo o sofrimento do seu próprio povo. Ele sabe que ele é um dos hebreus. Tá? Aqui nesse momento ainda é errado chamar de judeu. Ele sabe que ele é parte desse povo. E aí ele vê um de seu povo, de suas origens, apanhando de um egípcio e mata esse egípcio. É algo terrível, o assassinato. Mas veja que aí, aqui nesse momento, Moisés ele está vivendo quem ele é. Por mais que ele tenha sido criado na corte do faraó, ele não é um egípcio. Ele não é um egípcio. Você tem esse sentimento? Por mais que a gente admire outros povos, né, a situação, o avanço de alguns países e tudo, eu não sou dinamarquês, holandês, eu não sou sueco, eu não sou holandês, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu não vou negar de onde eu vim para me enturmar com outra nação. Se essas pessoas exigirem que eu seja um deles, não, cara, eu sou brasileiro, velho. Eu sei sambar. Sei mesmo. Eu nem sempre fui crente, gente. Nem sempre fui crente. Eu sei chutar uma bola. Eu lembro uma vez, estava jogando videogame com um rapaz, aí entrou lá um sujeito que era um americano, né?
E a gente começou a conversar e tal. Aí ele, ô, mas você luta jiu-jitsu? Você luta o jiu-jitsu brasileiro, né? Brazilian Jiu-Jitsu? Aí eu, cara, você tá pensando agora só porque é Brasília Jiu-Jitsu que todo mundo aqui faz jiu-jitsu. Aí ele, ah, não, desculpa. Não, mas sim, eu luto. Eu sei jiu-jitsu. Eu tenho essa identidade de como brasileiro. Admirar alguma coisa, aproveitar ou desfrutar de algo, entender que existem coisas boas em determinados lugares e tudo não vai tirar a minha identidade de brasileiro. E essa é uma questão que a gente precisa compreender. Da ontem eu aconselhava um casal, estão se preparando para casar, e a moça está fazendo intercâmbio na Irlanda. Pô, pastor, o país aqui é ótimo, ganho muito bem, mas que saudade do meu país. Eu agora entendo mais que nunca que eu sou brasileira. Eu não suporto esse lugar, eu quero ir embora. É primeiro mundo, é avançado, é isso, é aquilo outro, tem isso, tem aquilo outro, e nem é dos países mais avançados e tudo. É tudo diferente do Brasil, mas eu sou brasileira. Eu sou constituída assim e eu sinto falta da nossa brasileirice. Tem muitas coisas ruins, mas olha, o que tem de coisa boa também não está no gibi. Isso que Moisés estava fazendo nesse momento. É o meu povo apanhando. São as minhas origens aqui. É quem eu sou. Então, esse primeiro momento em que Moisés sai, vê a dor do seu povo e protege o seu povo, ele está justamente vivendo a sua identidade. E olha só que interessante, nesse mesmo momento que Moisés passa por isso, ele passa também por algo que ele ia viver diversas vezes ao caminhar com o povo pelo deserto, que é ter gente do seu próprio povo reclamando dele. Percebeu isso? Passa só para o próximo aí, por favor, que tem alguns detalhes aí. Então Deus estava levantando esse libertador, né? Esse vermelho aí não ficou muito bom, né? Dá para ler? Que a gente vai testando, né? Então Deus estava levantando esse libertador. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Você acha que ele só se sentiu peregrino quando ele foi morar ali naquela casa, casou com Zípora? Você acha que era dali simplesmente? Quando ele protege o hebreu do egípcio, ele entende que ele não é dali. Tá vendo por que Êxodo é a nossa história? Uma pergunta para você. Aqui é sua casa? Aqui é sua casa? Tem a história do missionário, né, depois de muitos anos no campo, e chegou a hora de se aposentar, e aí a missão, então, mandou o substituto dele e os pegou de volta, os chamou de volta para os Estados Unidos, de onde eles eram. E ali, depois de mais de décadas lá no campo missionário, eles esperavam chegar no aeroporto e encontrar uma comitiva, né? Nem que fosse o pessoal da missão e tal. Ninguém. A missão falou para eles pegarem um táxi, estaria lá, pegarem o recibo e eles cobririam o táxi, né? Porque eles eram responsáveis por levá-los até a casa deles. Aí ele pensou que de repente as pessoas estariam na casa para uma festa surpresa. Chegou em casa, eles abriram a porta, ninguém na casa, se reinstalaram no próprio lar. E aí ele sentou chateado. E a mulher dele pergunta: mas o que foi? Ele falou: não, eu achei que quando a gente chegasse em casa, a gente ia ter uma recepção mais calorosa, depois de tanto tempo dedicado na obra de Deus. E a mulher dele se vira para ele: quem disse que a gente chegou em casa? Nós não chegamos em casa. Esse é o caráter do povo de Deus. Um povo peregrino. É isso que nós estamos vivendo aqui. E é isso que Moisés estava se identificando. Eu sou peregrino em terra
estranha. O problema é quando essa terra não se torna tão estranha para nós. A gente se encaixa muito, estamos muito adaptados, normalizamos muitas coisas, achamos tudo tudo muito certo. Começamos a achar que certas expressões de ideias e pensamentos humanos são expressões legítimas do Evangelho, esquecendo que só o Evangelho é Evangelho. Porque a gente começa a se conectar com as coisas deste mundo e nos identificarmos com as coisas deste mundo. É por isso que, vez ou outra, eu falo para os irmãos, não se identifique com outra coisa que não o Evangelho. Até do Flamengo eu estou desistindo. Já comecei a falar, sou flamenguista, eu gosto do Flamengo e tal, mas até disso já vai perdendo a graça, porque eu sou discípulo de Cristo. Isso recobre toda a minha vida. Eu sou um peregrino. Próximo aí. Então veja aqui que Deus está fazendo aqui. O último ponto nós ainda iremos ver. Mas Deus estava fazendo de Moisés um protetor. Você reparou que por 2 vezes, num pequeno espaço de história sobre Moisés, ele protegeu um hebreu, depois protegeu aquelas mulheres. Deus moldou o caráter de Moisés para que ele fosse um protetor. O que Jesus faz por nós diante de Deus? Vamos lá, por que Jesus morreu na cruz? Fala alto, gente, tem muito ventilador. Proteger do quê? Quem que ia nos dar essa morte eterna? Hã? Não, quem que ia colocar essa morte eterna sobre nós por causa do pecado? Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus, não é contra o diabo. O diabo acha bom que você peca. Quanto mais você pecar, mais o diabo fica satisfeito. Era Deus que ia nos condenar. Nós pecamos contra ele, a ofensa foi contra ele. Nós nos associamos a Satanás e pecamos contra o Senhor. Jesus nos protegeu contra a ira de Deus, recebendo essa ira. Recebendo essa ira. Então é óbvio que Moisés não vai nos proteger da ira de Deus, ainda que ele tenha intervido ao longo de sua história, nós vamos ver mais para frente, e tentou proteger o povo, se colocou entre o povo e Deus, dizendo, não mata eles, mata a mim. Está refletindo o caráter protetor. Deus está levantando um protetor, porque é isso que o povo precisa. O povo precisa de um protetor. É um povo escravizado, um povo que está tomando no lombo, literalmente. Mas antes de tudo, obviamente, é um povo prisioneiro de seu pecado. Que é o que nós vamos ver também mais para frente. Eu vou dando palhinhas do que vai vir para frente para você ficar com vontade de voltar. Deus o leva para o deserto, a viver no deserto. Quando ele chama o povo para ir para o deserto, Moisés sabe viver no deserto. A grande dificuldade de Moisés ao longo da peregrinação não foi o deserto, foi o povo. Já parou para pensar que uma pessoa pode ser pior do que o contexto que você está? Que coisa, né? Olha, se é pobre, tudo bem, mas se é pobre, dá conviver com certo tipo de gente. Tem gente que é pior que a pobreza, tem gente que é pior do que a guerra. Tem gente que consegue tornar as coisas mais pesadas, que a guerra é o inimigo vindo contra mim. Agora, a pessoa que vive do meu lado, às vezes se faz de meu inimigo. Isso é horrível. Isso é horrível. E Moisés ia ter que proteger esse povo que ele foi lá e protegeu um deles de um egípcio, que depois vai lá e o acusa. Vai me matar igual você matou o egípcio? Mas Deus estava levantando esse protetor. Esse protetor que sabia viver no deserto,
que sabia o que era peregrinar. Porque essa gente do deserto não fica paradinha num lugar. Vão se mexendo, vão se movendo. Isso tudo é uma preparação do obreiro. É Deus levantando esse obreiro Moisés. Deus poderia, obviamente, dar todo o sustento, já chegar com Moisés imediatamente, porque transcorreu muitos dias aqui, é mais de década, até que morresse o faraó. Deus poderia ter feito Moisés preparado instantaneamente, ter tirado o povo instantaneamente. Mas Deus justamente mostra que ele tem uma história. Deus mostra que realmente ele não vai fazer as coisas de modo instantâneo. Deus determinou uma história. Deus estabeleceu um plano eterno. Deus estabeleceu um caminho. E nós estamos vivendo esse caminho. Vamos lá agora. Vamos ler aí. Agora o capítulo 3, continuando. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do hebreu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então veja como Deus levanta Moisés como resposta ao clamor de Israel. Israel clama por um libertador, e Deus vai dar a eles um libertador. E é um deles mesmo. Quem é o libertador do ser humano? Quem é Jesus? De que modo isso daqui aponta para Jesus? Por que você acha que Jesus é o Deus encarnado para ser um de nós? Deus manda um libertador para a humanidade. E ele é um humano. Não é só humano, mas é plenamente humano. Jesus é um de nós. E ele é tão um de nós que ele nasceu de uma mulher. Ele é tão um de nós que ele andou sobre essa terra. Ele sofreu as nossas dores, levou sobre si as nossas pisaduras. Ele é tão um de nós que ele não se eximiu de sofrer como o seu povo sofre, para nos libertar. Está vendo por que a figura de Moisés ela é tão fundamental?
Quem lança a base de todo o Antigo Testamento, assim como Jesus é o fundamento da palavra de Deus, é Moisés. Você veja que Moisés ele é a resposta completa para o povo. Reorienta o povo sobre a sua identidade, reorienta o povo sobre seus objetivos, portanto, vai orientar esse povo para que saia do Egito. Ele é a resposta ao clamor. Jesus é a resposta para o clamor da humanidade. Toda a criação geme e suporta angústias. E quem liberta essa criação é um deles. Jesus é a primícia da criação. Não que ele, como filho de Deus, seja criado, mas a sua humanidade é criada. É uma criação de Deus. E tudo que acontece com Jesus primeiro, por isso ele é a primícia, vai acontecer com o seu povo. Porque nós recebemos o que é dele. Tudo aquilo que Deus fez em Moisés reflete depois na vida do povo. Então a gente vê aí Deus lembrando da sua aliança, verso 6. Eu sou o Deus de Abraão, de teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós vemos Deus aí mostrando que ele está acompanhando a situação, que ele é um Deus que participa, portanto, desse povo, ele se relaciona com esse povo, ele se expressa com esse povo usando o seu nome, Yahvé, né, como nós sabemos a pronúncia. E depois ele mostra que ele vai redimir o seu povo, ele vai tratar das necessidades de seu povo. O problema é que o próprio povo muitas vezes não entende a sua real necessidade. Quando a gente olha a conta zerada, minha necessidade é dinheiro. Quando a gente sente o ronco na barriga, minha necessidade é de comida. Quando a boca fica seca, a garganta fica seca, necessidade de água. Tem água ali, viu, gente? Se tiver com sede. Mas quando a gente olha a nossa existência, a nossa necessidade é de um Redentor. É isso que vai mudar a nossa existência. Essa é a nossa real necessidade. Vart. Eis que levantou-se um faraó que não conhecera a José. Então dá para se entender que passou muitas gerações ali. E fala assim também que o qual diz: eis que o povo dos teus filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Então tem uma espécie de um cunho político aí, né? Porque, ó, o pessoal vai oprimir vocês aí, porque vocês estão ficando muito grande. Então o faraó resolveu escravizar esse povo para não ter domínio territorial, né? Eu queria saber só essa passagem aí, mais ou menos, você tem ideia de quantos anos sucederam? O povo ficou no Egito em torno de 340 anos, se eu não me engano. Se eu não estou errando o número. 300 foi de escravidão. Ou seja, então entre José conhecido e pelo menos e tal, foram em torno de 40 anos. Em 40 anos, uma geração basicamente foi suficiente para que todo o bem que José fez para o Egito fosse esquecido. Esse é o ser humano. Bastou. Agora é óbvio que há uma estrutura político-militar aí. Você é uma nação que, em princípio, é a nação dona daquela terra. Vê uma outra nação abrigada no seu meio que cresce mais do que você. Eles temeram que a cultura, que todo o pensamento hebreu sobrepujasse o Egito. Tanto assim, eu lembro das minhas aulas de história na escola, tinha um professor que ele gostava muito da história egípcia e tudo, lia bastante, e na opinião dele, o fato de que o Egito criou uma estrutura religiosa em que existe um Deus mais poderoso que todos, e que de fato ele é a origem de todas as coisas, já era uma influência hebreia sobre o Egito. Na opinião dele, ou seja,
que já podia ser aí uma demonstração de que a presença de um povo monoteísta estava afetando já a religião egípcia. Então o Egito vai lá e inverte isso daí, sobrepondo-se sobre o povo, impedindo uma série de coisas, já não os tratando mais como amigos, mas os tratando como escravos, né? Essa é uma questão óbvia, né? Quando a gente não quer perder poder, não quer perder tudo isso. Se o nosso interesse está no poder, a gente vai fazer esse tipo de coisa. O que é um político com interesse no poder? Ele usa o cargo dele para cumprir as obrigações dele ou ele usa o cargo dele para se perpetuar no poder? Isso depende do interesse. Se os egípcios, por exemplo, tivessem mais interessados em ver quão bom Deus foi através daquele povo e fosse sempre amigo daquele povo, eles aceitariam com tranquilidade uma série de transformações e tudo, porque afinal de contas nós estamos vivos por causa desse povo aí. Mas não é, né? O que a gente quer é poder no fundo da história, né? É isso que a gente quer. Como ser humano pecador. E aí a gente esquece que a terra não é nossa. Por que você acha que existem leis que a gente vai, nos próximos estudos, né, de Êxodo, Deuteronômio e tudo mais, por que tinha leis em que Deus regia o que acontecia com a terra? Por exemplo, se um pobre vendeu a terra para você porque ele precisava de comida, se no ano do jubileu ele tiver dinheiro para comprar de volta essa terra, você é obrigado a vender de volta. O que Deus está dizendo? A terra não é sua, é minha. Eu te dou posse dessa terra, eu vou prover essa terra para você, mas ela ainda é minha. Ou seja, propriedade não é um direito sagrado, não é um direito último. Mas Deus colocou regras de como a gente precisa encarar a terra, como precisamos encarar as nossas posses. Ele te deu. Existem regras para ela ir e vir. Você não pode, por exemplo, roubar. Pegar o que é do outro. Ah, mas é de Deus. Isso, e Deus proveu aquela pessoa. Negocia com ela. Gente, só um minuto. Levanta a mão aí para o Lucas levar o microfone para ficar registrado as perguntas também. Se fosse os hebreus ali no lugar dos egípcios também, então eles fariam a mesma coisa que os egípcios fizeram com eles. Exato, esse é o ponto, essa é a questão humana. Tanto que Deus, quando ordenou o povo a entrar na terra, mandou expulsar as pessoas daquela terra. Aí está a questão de nós crermos que Deus estava verdadeiramente conversando com aquele povo e falando com aquele povo. Deus queria estabelecer uma terra para aquele povo. O dono da terra estava dizendo agora que a terra era deles. Mas tinha um detalhe. Se as pessoas daquela terra crescem no Deus de Israel, elas podiam ficar, porque elas se tornariam hebreias. O que aconteceu com Raabe? As pessoas falam, o povo era muito assim, existia aquela briga, um ódio entre os povos. Gente, Israel aceitou no seu meio uma prostituta. E essa prostituta faz parte da genealogia do Redentor. Vocês estão entendendo o que Deus mostrava por meio de Israel? E o que aconteceu? Quando Israel se desviou da lei do Senhor, Israel começou a se ver superior a outras nações. E Deus não dizia para Israel fazer isso. Deus dizia, a terra é de vocês, eu estou dando posse dessa terra para vocês. Mas se tiver um peregrino na terra de vocês, é para cuidar deles, porque vocês foram peregrinos também. Eu estou dando a terra, mas vocês continuam sendo nada. Mas aí você vê esse sentimento nacionalista, essas coisas que muitas vezes nós temos, isso em si não é bíblico. Que eu me identifique como brasileiro, isso não me traz ódio contra argentino. Não, contra argentino traz sim. Contra um uruguaio, por exemplo. Brincadeira, tá, gente? Eu tenho até amigo argentino. É o tipo de argumentação que as pessoas fazem, né? Como assim até? Mas é só brincando com as nossas diferenças aí com os hermanos. Mas eu não me sinto superior a nenhum outro povo. Se você já leu, eu vou esquecer o título do nome, de Jean Delery, que foi um dos calvinistas, dos huguenotes, né, franceses que vieram ao Brasil como missionário. Estou falando isso
perto da época do descobrimento do Brasil, gente. Estou falando de 1500 e pouco. Jean Delery, ele veio e começou a ter contato com os índios. E a impressão que ele teve foi, olha, como questões tecnológicas e tudo, eles estão muito atrasados. Mas como uma sociedade organizada, eles não estão em nada diferente do que nós somos como civilização na Europa. Ou seja, ele não olhou para a aparência dos índios e tudo mais. O que ele olhou? Ele olhou para a organização social deles. Ele olhou para um povo bem coeso, ou seja, ele não teve aquele olhar de superioridade. Eu estou falando de um missionário calvinista no início da colonização do Brasil. E a ideia dele não foi de impor a civilização europeia sobre os índios no Brasil, foi de pregar o evangelho para eles. Essa história de que os missionários querem botar índio de terno e gravata, isso é bem mais para cá. É bem mais para cá. Que também já foi deixado para trás há muitos anos também. Há muito tempo. A grande maioria dos boards, né, dessas juntas de missões, elas compreendem as diferenças e não ensinam os missionários a ir lá e pôr terno e gravata nas pessoas. Isso não é assim. Não é assim. Só para o pessoal ouvir, e eu ouvi também, que esses ventiladores... Israel hoje, ele não entende ainda assim, porque eles leem a Bíblia, né? E eles não entendem ainda essa promessa de Deus, assim, que a terra é para todos, porque eles vivem em conflito até hoje, né? Isso. Israel, eles têm um grande sentimento em relação à terra. Israel hoje é um povo bem dividido, porque você tem o sionismo, que é muito mais político, ele é muito mais uma questão econômica, ele é muito mais uma questão geopolítica. E você tem o judeu tradicional mesmo, que é fiel, que crê, que quer aquela terra com possessão de Deus, aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Você tem isso dentro do Brasil. Os presidentes, por exemplo, os últimos presidentes que Israel tem tido, a liderança política é sionista. Então, não são muito crentes, não. Eles seguem os ritos, eles têm a cultura judaica, mas eles não têm a fé judaica. Então, isso que traz muito dos conflitos também. Tá? Porque eles estão muito mais numa luta política e geopolítica do que, de fato, no interesse de se submeterem a Deus, de viver as coisas a Deus. Som. Aí. Pronto, agora a pilha está nova, dá para a gente falar até de noite. Então, hoje Israel, o judeu, por exemplo, como ao longo dos séculos eles foram se miscigenando muito, essa questão étnica, ou seja, essa aparência de judeu já não é mais tão importante. Mas há uma questão sionista política por detrás. Por quê? A gente precisa ocupar essa terra. Então, se é judeu, não importa se é um judeu somário, um judeu negro, vem, aqui é sua terra, porque a gente precisa ocupar de judeu isso aqui. É claro que esse judeu, por exemplo, africano, você tem muito judeu na África, viu, gente? A gente tem a impressão de que a África é todo mundo de religião animista, todo mundo de religiões mágicas, de ritos, assim, até canibal, sei lá, a gente fica tendo essa imagem da África, querido. Muito antes dessas religiões se fortalecerem lá, o cristianismo passou por lá, o judaísmo passou por lá, que são religiões mais antigas. A gente tem a impressão de que por ser uma coisa um pouco, você tem sacrifício de animal, uma dança meio errática, que isso é algo muito longe da civilização e que, portanto, isso é algo lá da pré-história praticamente, essa é uma noção falsa. Isso é uma identidade que se desenvolveu depois de se passar cristianismo por lá,
O islamismo também é muito forte na África. Extremamente forte. E tem judaísmo na África. E os judeus vão lá e pegam, levam essas pessoas de volta. De volta para a terra prometida. Por quê? Porque eles querem ocupar. Então eles já não ligam mais muito para essa questão da aparência. Você tem judeu negro. E é judeu mesmo. O cara corta o prepúcio da criança, lê o Antigo Testamento, sabe hebraico, estuda a Bíblia. A Bíblia não, né? O Antigo Testamento, ou o Pentateuco especialmente, é um judeu na religião. E essa é a nossa visão de judeu como cristãos. O judeu é aquele que crê como Abraão creu. Já não é mais uma questão puramente étnica. Por quê? Porque se miscigenaram. Casaram com as pessoas daqueles lugares e tudo mais, e foi misturando esse povo. Então você não tem mais uma pessoa com cara de judeu, ainda que no Brasil, por exemplo, a gente tem muita impressão daquele cara narigudo. Não é o estereótipo que a gente tem de judeu? A gente não pensa logo num cara branco narigudo? Vai dizer que não. É um estereótipo. Porque isso não é um judeu necessariamente. Pode ser um judeu de sua maioria aqui no Brasil, mas não é. Simplesmente. Sim, há judeus que são chamados messiânicos, né? Há judeus messiânicos, ou seja, eles creem que Jesus é o Yoshua HaMashiach. Inclusive virou modinha também dentro de algumas igrejas evangélicas, ficar chamando Jesus de Yoshua HaMashiach. E fica com esse negócio. Aí o cara escreve hebraico nele lá e tal. Eu acho legal. Um cara lá, por exemplo, ele foi escrever palavra hebraico, né? Escreveu para rei. Aí eu olhei assim e falei, cara, tá escrito mesa aí, tá? Não tá escrito Meller, tá escrito mesa. Os caras erraram as letras aí, viu? Só um aviso pra você. Aí começa esses negócios, né? Igual vai ocidental lá fazer tatuagem oriental lá no Oriente, os caras tiram com todo mundo. Tem uns que botam lá, né? Ocidental estúpido. Outro dia eu vi um professor de japonês, ele vendo as tatuagens. Aí um lá botou, né? Sushi, ao invés de escrever o que o cara queria, né? Paz, né? Aí o outro colocou o ocidental estúpido e tatuou no cara. Então você tem essas modinhas porque a gente se prende à coisa. A gente não tem um entendimento teológico disso. Se a gente for ter um entendimento teológico, a gente vai perceber que nunca foi um povo. Que Deus, ao separar Israel, não era para que o resto do mundo fosse rejeitado, mas é para que Israel fosse luz para este mundo. Era para que Israel, de tal modo, vivesse diante de Deus e a prosperidade de Israel se estabelecesse ali, experimentando o melhor da terra, porque estavam sendo submissos a Deus, que era para todo mundo, ó, melhor a gente se chegar com esse povo. Que foi o que Raabe percebeu. Raabe ouviu a história. Opa! Esse Deus deles aí vale a pena. E foi capaz de ir contra o seu próprio povo, ou seja, Raabe fez uma conversão completa. Antes da minha identidade étnica, vem a minha fé. Eu já creio como eles creem. Que esse é o ponto na igreja. Você quer ver uma das coisas mais tristes dentro da igreja? Racismo. Se você olhar a história da igreja, tem muito racismo no meio da igreja. A gente teve presbiterianos antigos que tinham escravos. Tem estudos, tem teses de doutorado sobre esse assunto. A igreja não passou imune aos ditames deste mundo. Você teve grandes teólogos que fizeram argumentações querendo dizer que o negro não era gente. E que por isso podiam ser escravizados. Você teve isso na história da igreja cristã. Sim, até hoje vai ter isso. É a Albineide. Você levantou a mão, né, Albineide? Eu só queria falar, o meu filho, o Guilherme, ele, quando eu falo, vamos para a igreja, porque ele estuda, assim, ele pesquisa, assim, pela internet, pela coisa. Ele fala, não, mãe, olha o que a igreja faz. A igreja é racista, a igreja faz isso de errado.
Eu disse assim, mas vamos ouvir um bom sermão e a igreja é você. Você tira o que é de bom para você. É, O que tem proveito para você. Você não precisa imitar esses daí. Esses que foram. exatamente. A ilusão é nossa a gente querer defender o indefensável. O cara teve escravo. Você tem teólogo racista. Você vai dizer que não é? Lógico que teve. Agora, a igreja para onde você está convidando o seu filho, seu amigo, essa igreja é assim? Vive isso? Olha o nosso conselho, por exemplo. Dimas é um caucasiano europeu típico, né? Alto do loiro azul, o loiro do olho azul, né? É um alemãozão, né? Você é de origem que é libanesa, ô Dimas? Como? Dizem? Sírio. O cara é sírio, mano. Essa é a nossa origem. E a história conta que os piores senhores, não muito tempo, né? Porque eles não queriam que o evangelho chegasse aos escravos. Porque os escravos se convertendo, eles iam perder aquela mão de obra, né? Os piores senhores de engenho eram os cristãos. Isso não foi muito a tempo, porque quando vieram para o Brasil, eles se estabeleceram em Americana, né? Aquela pessoal que perdeu a guerra lá do sul dos Estados Unidos, não é que foram expulsos, tiveram que sair de lá para vir para uma nova terra, e era tudo evangélico, era cristão que escravizava os seus empregados. E não queriam. Ao mesmo tempo, você tem a história de 2 jovens brancos que se venderam para um senhor de escravos para evangelizar os escravos. E o dinheiro que eles ganharam com isso, eles pagaram a ida para lá, pagaram a viagem para poder se tornar escravos. Nunca mais viram sua família e foram evangelizar os negros escravos. Você tem essas duas coisas. Se a gente não percebe que ainda não é aqui, que ainda não chegamos lá, que ainda não somos o povo ideal, que a glória, que a perfeição vai vir quando Jesus realizar a obra, a gente tem esse tipo de raciocínio. A igreja é cheia de hipócrita, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas qual a surpresa? Esse é o erro que os judeus cometem, esse é o erro que outras nações cometeram. Se você for lá no Oriente, tem muita gente oriental que não gosta de gente branca, não. Acha gente ruim. Qual é o estereótipo que muitos países islâmicos têm do Ocidente? Hollywood, sexo de qualquer jeito. Não conseguem pensar que existem cristãos verdadeiros que não gostam de prostituição, que não gostam de sexo fácil, que não gostam daquelas coisas que Hollywood mostra. Para eles, o estereótipo do ocidental é Hollywood. Estereótipo, olhar as pessoas de um modo, achar que a questão ética não é fundamental, esse é o erro que todos nós cometemos. Israel achou que era Israel porque eles eram quem eles eram, e por isso Deus os escolheu. E não entenderam que foi a misericórdia de Deus que foi lá e pegou o menor dos povos. E se a gente não entender isso, que a necessidade de um libertador aponta para a nossa pequenez, para o quanto somos necessitados da misericórdia de Deus, a gente começa a se exaltar. Às vezes não dá um orgulhozinho quando a gente vê umas pataquadas no mundo evangélico, a gente não diz, ai, ainda bem que eu sou presbiteriano. Não dá um negócio às vezes? Pois é. Mas você acha que Jesus está aqui só? Tá, não. Vamos encerrar aqui a aula, que a gente tem a nossa assembleia.